Eu vi as pessoas estarem comentando assim, que já era para terem fechado a conta que vai ser entregue para o envelope para Natasha e para Josiane, que é direito da Ivone e do pai biológico da Josiane, que não é Josiane não, é Josiane. As autoridades descobriram que o nome dela não é Josiane, é Josiane. Esse que é o registro de nascimento dela. Ela é a primeira filha da Ivone, com o irmão da Ivone. Entregar o envelope para Natasha aqui atrás, segundo envelope para Josiane. E aí a dívida da Ivone com o pai biológico da Josiane e Domingo, envolvendo os pais do Domingo, os irmãos e tias e primos e sobrinhas e sobrinhos e família. Que é a mesma dívida da Ivone com os pais dela, com as irmãos, tias e tio, primos e sobrinhos, que também vai a dívida para a mão da Zélia, que ela é filha dos pais dela, tem os irmãos, tem as tias, primas, o sobrinho e é mãe do Tiago e da Jô, né? Então, você estava esperando receber IBI? Pois é. Aí, em cada endereço que as Ardinos reside, é a dívida que vocês vão receber. Igualmente quem tem meu sangue. E quando perguntarem o que é isso, a resposta é, ó, eu sinto muito, não posso fazer as suas vontades, né? Enquanto, principalmente, as cafetinas pilantras não pagar o que estão devendo. Enquanto as Ardinos, quando é que vão pagar a adição? Nunca. Então, quando perguntarem, e esse valor aqui, o que é isso? Eu tô vai falar assim, eles lá tá devendo, é. É a dívida de vocês, ó. Tanto para as cafetinas como para os cafetinos. E as pilantras, eu acho que tem cafetino que se complicou tudinho também, tá entendendo? Os outros, parece que estão que nem o pai do Benjamin, sei lá. E quando perguntarem, mas que dívida é essa? É a dívida que tá lá no endereço que é da vítima carrenca de 9 filhos que ela tem, 5 netos, que era direito do nosso pai também. Entendeu? Que era direito do nosso pai, que era direito nosso também. Entendeu? Então, já que não quero usar o endereço aqui de trás, ir lá à academia, para atender a fonte, principalmente daqui de trás, onde está os erros, o pai tirando até para colocar ali na academia, para ser 2 fontes, da onde vão passar a tirar para continuarem no vício do sexo e as cafetinas, com quem tem meu sangue, continuar com o rabo preso com as ardinos, entendeu? Então, se as autoridades proibirem usar o endereço aqui de casa, ficar longe de mim, da minha rencla de filho, dos meus 5 netos que já nasceram. Tanto mandaram recado para Ivone como para Natasha, o Domingo, a Josiane, o pai da Josiane, a Zélia, para as Ardinas mesmo, com os Ardinos. Que também é o mesmo recado para as cafetinas e os cafetinos que estão envolvidos, entendeu? Porque o Benjamin, o Alexandre não está aqui, o Benjamin também não está aqui, mas o Benjamin, ele é existente sim. O Benjamin, ele existe e é filho do pai dele que ficou 18 anos aqui, está lá na chácara. Entendeu? Então, essa que é a verdade. Entendeu? Então, ainda agora, ó, eu tô fazendo a comida, fazendo a comida aqui para vir para levar, para não ficar sem almoçar. Que ontem ela disse, mãe, eu tomei café e comi pão só. E aí, quando ela chega aqui em casa, mãe, cadê a comida? Tá pronta. E quando ela vai jantar, o gato, agora tava lá, eu vou dar um jeito de dar sumiço desse gato. E aí, ela, mãe, cadê a janta tá pronta? Aí eu faço a janta. De vez em quando ela faz, que eu tô dormindo, que eu não consigo acordar. Aí ela faz a janta, aí eu tô fazendo aqui. Aí quando ela chega, ela diz, mãe, tem janta. Ai, tá queimando o arroz. Quase que queimava. Aí ela, mãe, tem janta? Agora eu tenho que colocar em outra panela, tá entendendo? Mas não queimou muito não. Mãe, tem janta? Tem.
Aí eu coloco pra ela, e às vezes ela diz, mãe, ainda tem carne ou tem mais ovo. E aí fica eu chamando ela de morta de fome, mas não é porque ela sai esse horário. Não, ela sai 7 e pouco. Até ela chegar na parada de ônibus, às vezes está chovendo também, está chuviscando, às vezes não. Aí ela pega o ônibus, ainda vai naquele ônibus lotado, né, viu? Ela desce, ainda anda um pedaço, dependendo de estar chovendo ou não. Ela chega no trabalho e quando ela leva as coisas daqui, porque eu já disse, pai, passa na panificadora, todo dia tu compra um pão para tu levar, não vai gastar muito. Mas ela não compra. E às vezes ela chega lá, as pessoas vão tomar café e dividem alguma coisa com ela, aí aqui já vão descontar, sabe? E já vão querer repartilha. E aí é o seguinte, às vezes ela não toma nem café no trabalho, ela não. Às vezes, de vez em quando, o amigo dela leva lá uma comida para ela. E aí ela chega, ela sai do trabalho e vai para a escola. E às vezes merenda alguma coisinha e quando chega em casa para jantar, ela tá com fome. Ela tá com fome, tá entendendo? E a Vitória, com as irmãs dela, irmãos dela, tem que ficar sem comer, porque aí o prato de comida já é da Josiane com a Josiane, de Ivone, da Zardina com o Zardino, para dividir com as outras. Entendendo? E isso está causando muita revolta perante os olhos das autoridades e da humanidade, principalmente perante os olhos da minha família do primeiro, segundo, terceiro grau, que é o sangue da minha filha, do meu filho, do meu neto, que estão passando pela mesma situação sem estar entendendo o que está acontecendo, tá entendendo? Mas é verdade mesmo. Toda vez que eu vou colocar cenoura, porque a Vitória gosta. Ai, queimou minha mão. Não queimou muito não, só queimou um pouquinho. Toda vez que eu vou colocar cenoura no arroz que a Vitória gosta, já aparece um homem. Gordão, ali na casa do Messias. Primeiro a cenoura tem que passar pela bunda dele para depois passar aqui, pois ele é mal educado. E desde quando cenoura que se coloca na bunda vai colocar em comida? Se lascar. Aí é o seguinte, aí agora eu vou fazer, deixa eu ver. Não, esse negócio de me dar cartão negativado, a roupa toda rasgadinha, coitado de vocês quando descobrir qual é o meu direito aqui na terra, no meu reino, que é o tamanho do direito que eu sou, da herança e do patrimônio que eu sou, tá entendendo? Aí eu fazendo aqui, a mulher aparecendo de ouro pra ali. Aí eu tava falando, então vê se hoje tu paga o teu café da manhã, paga o teu café da manhã pra tu, com as ardinas, cafetinos, pra tu não tá devendo com as ardinas, cafetinos, por tá usando o endereço daqui, a comida que eu tô fazendo pra Vitória levar e o café que daqui a pouco eu vou fazer. Elas são tão pilantra e metida, querer ser gostosa, querer bancar o terror. Vê lá a situação delas. Fala, ver. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí ela ficam falando. Por causa de uma paradinha, por me ser filha da Nagradinha. Eu sou prima dela. Os meus pais biológicos é sangue de Leão, Moreira e Mendes, não é Marreiro da Silva, não. Aí aqui agora eu vou cortar a carne aqui e vou fazer. Entendeu? Ontem o Moisés comprou, acho que 8 pão. Aí queria saber quantos pão Moisés tinha comprado. Porque aí até o Josimar queria mandar algemar o Moisés com as envolvidas se não fizesse a repartilha para fazer repartilha com a Josiane, com a Ivone, com a Zardina, para quem tem meu sangue tem direito na repartilha. Isso é um absurdo, cara. A Vitória chegou, eu não sei se o Matheus mandou ela comprar uma coca, ela entrou aqui, ela pegou um pouco no copo, eu peguei outro, pronto, colocaram aquela lama com bicho, como se eu e a Vitória estivessem bebendo, e olho grande querendo repartilha. Não tem como eu e minha filha e meu filho viver uma vida normal assim, sabe, se sentir pelo menos bem até na hora de tomar o café para esquentar o estômago, cara, ninguém aguenta mais. E
onde é que está o direito na mão das Zardinas e na mão dos Zardinos, que já é o suficiente o que as Zardinas e os Zardinos têm na mão, igualmente as capetinas com os capetinos. Onde é que está o direito de vocês? As autoridades mandaram as Zardinas, os Zardinos e as capetinas, os capetinos criar vergonha na cara, que as Zardinas, os Zardinos sempre viveram na miséria, e as capetinas, os capetinos estão numa pobreza tão grande, sem nome e sem sobrenome, que não tem crédito nem para comprar, nem iogurte, para dar para as Zardinas comer na hora que eu pego um iogurte ou 2 iogurtes ali da geladeira do Matheus, aí querem repartilha, por quê? Nem o valor de um iogurte, as cafetinas com os cafetinos não tem. Imagine as Zardinas com os Zardinos. E o meu pai, ele tem a obrigação de ajudar eu com a minha filha e meus filhos para os pais da minha filha e meus filhos, os pais da minha neta, do meu neto, quem tem direito, quem der dignas e digno no prato da minha comida, ser ajudado. Mas ele não tem a obrigação de ajudar o pai do Benjamin para ele matar a fome de um bando de falsas bandidas e falsas demônios, um bando de bicheiras devoradoras que é as Zardinas com os Zardinos. Igualmente as capetinas, que são as pilantras, que é a cadeia do cemitério, e alguns capetinos que deveriam prestar atenção, que os outros já estão se tocando, né? E a Vitória, né, o que eu tô falando aqui para jogar em cima da Vitória, eu não tô falando com a Vitória e as irmãs dela, tá entendendo? E também, quando diz que esse meu pai ele tem a obrigação de me ajudar. Pois é, mas até a ajuda que ele me desse é através da minha ajuda que eu ajudo ele. Tanto meu pai como me comprou, como a humanidade. Não pensa que eu vou estar pedindo esmola e favor, porque se eu chegasse a pedir alguma coisa, dependendo do mercado, do lugar que eu entrasse, não era nem para me dizer não, para não perder o direito, tá entendendo? Porque a obrigação era meu noivo ter casado comigo. Esse que foi o acordo. Bom, então a obrigação, a segunda obrigação era de quem ficou aqui para cuidar de mim, da minha filha, do meu filho, que ele não ia gastar do direito dele para mim, a minha filha e meu filho empobrecer. Ou então a obrigação era do pai do Benjamin, que ficou 18 anos aqui, que é o pai do Benjamin. Ninguém tem obrigação de estar me ajudando nem com cigarro, se eu pedisse 50 centavos, R$1, não. Ninguém tinha essa obrigação. Então, quem não tinha e falou não, nunca vão ser castigados para ir para a cadeia e então para o cemitério. Tá entendendo? E tanto faz quem ficou aqui, o pai do Benjamin, não são donos daqui, não. Então, quem estava pensando que enganando quem foi e quem ficou aqui enganando também o pai do Benjamin e até o pai da Vitória, isso está bem na vida, se lascaram todinho, principalmente as Zardinas com os Zardinos e as capetinas com gente da família delas envolvida e alguns capetinos do olho grande que os outros que já estão começando a abrir o olho e entender com gente da família deles deveriam explicar a verdade para os outros que não estão entendendo ainda.